Tu também conta historinhas aí no teu relacionamento? Historinhas são aquelas confirmações que a gente busca para não falar sobre o problema, para não enfrentar o problema, para não falar com o parceiro sobre isso, para não ter que ouvir que muitas vezes tu também precisa flexibilizar, para não pensar sobre isso. Muitas vezes é involuntário, mas a gente acaba não enfrentando o problema porque a gente tem muito medo do que a gente vai ouvir, de como o nosso parceiro vai falar, de como aquele vai ser o desfecho daquela situação. Para te ter uma ideia, tem pessoas que querem se separar, querem conversar sobre isso e vão adiando por vários medos que vão surgindo de ficar sozinha, de e agora como vai ser minha vida, né? Pós-separação. É a mesma coisa para quando a gente tem um problema no relacionamento. Então, pensa, o meu parceiro tá lá há um tempo me falando uma coisa que eu não gosto e mesmo assim eu continuo passando por aquilo porque eu não quero enfrentar o problema. E aí eu conto historinhas pra mim mesma, né? Ou até pras pessoas, enfim, para que eu possa me convencer de que aquele problema, por algum motivo, a gente não é consciente, né? A gente não pensa assim, mas a gente acha que as coisas vão se resolver. Espera mais um dia, passa mais um tempo, só que as coisas não se resolvem. E normalmente as coisas pioram, a situação piora. Então, vamos pegar um exemplo, né? A gente tá num relacionamento onde a gente tem um problema financeiro e o meu parceiro talvez esteja fazendo investimentos que não são legais e aí a gente não conversa e aquilo tá atrapalhando nosso relacionamento e a gente pensa que ali na frente ele vai se resolver e a coisa não se resolve e só piora. E muitas vezes a gente começa a contar historinhas, né? Do tipo, não, logo se resolve. Não, quando acontecer tal coisa vai dar certo. Não, porque assim que ele mudar de cargo no trabalho, a coisa vai se resolver. Só que muitas vezes a gente precisa sentar, e na maioria delas a gente precisa sentar com o nosso parceiro para alinhar as coisas. Só que aí vem o primeiro empecilho, a comunicação. Como eu falo sobre isso com ele, para que ele não se sinta, né, ofendido, criticado? Como ele vai receber isso? Eu não quero brigar. Então leva mais um pouco, eu falo amanhã. A gente começa a criar essas historinhas achando que as coisas vão se resolver sozinhas. E infelizmente elas não vão. A bola de neve só cresce. Então, eu quero que tu reflita, né? Que historinhas a gente conta para não enfrentar os problemas de verdade. Muitas pessoas atribuem o problema financeiro, por exemplo, à situação do casal, né? Não, mas é porque agora a gente tem 3 filhos pequenos. Quando os filhos crescerem, isso vai se resolver. Sim, mas e quanto tempo isso vai levar, né? Quanto isso vai minando a vida do casal, né? A vida da família? Será que vai se resolver mesmo ou será que a gente poderia fazer alguma coisa agora? Mas percebam o quanto a gente precisa ter inteligência emocional para tentar resolver o problema e não fazer daquilo um problema maior ainda, porque às vezes a gente vai levar para o nosso parceiro e ele se ofende e ele também não está preparado, muitas vezes ele também está frustrado com o resultado e a gente não consegue. Então, quando as divergências começam a surgir no relacionamento, e é muito comum que elas surjam, né? Afinal, somos pessoas diferentes, vemos as coisas de formas diferentes, vamos ter ideias diferentes sobre as coisas que acontecem e é super normal. A questão é, se algo tá ruim no teu relacionamento, percebe que a comunicação não tá boa, tem algo ali que tá estranho, algo ali que tá errado, não deixa isso ir, não vai levando. Não deixa isso ir se tornando maior ainda, porque o que normalmente acontece? O homem fica lá com as caraminholas dele pensando o que será que a fulaninha tá pensando e a mulher lá tentando adivinhar o que o parceiro tá pensando sem ninguém conversar um com o outro, porque conversar exige comunicação, exige não apertar os botões vermelhos do outro para que ele se ofenda, exige mostrar que tu tá do lado dele, exige um monte de coisa. E normalmente a gente não tá preparada emocionalmente para certas conversas. E aí a gente começa a contar as historinhas e vai levando, até que aquilo se torna um problema gigante e a gente já não consegue mais saber por onde começa essa reversão. Então, presta atenção, se tu não tá contando historinhas aí pros problemas do teu relacionamento e se de alguma forma tu consegue enfrentar antes que isso se torne um problema maior ainda.